Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo que vocês estão vendo comigo na mesma posição, com a mesma roupa, mas tô aproveitando porque vocês vão ver esse vídeo aqui muito provavelmente num dia que eu vou estar viajando. Então, tô aproveitando para gravar alguns assim com antecedência. E como as coisas estão melhores aqui na Europa, eu vou aproveitar para dar um pulinho aqui, sim, em outros países aqui por perto. Aproveitar que também tá barato. Fiquem acompanhando o canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem as notificações, porque provavelmente vai ter vídeo sobre essa viagenzinha para a Alemanha. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre alojamento estudantil nas universidades e sobre a escolha da universidade para onde você quiser estudar. E lembrando, esse vídeo aqui eu vou fazer algumas referências às experiências mais recentes que eu tive, mas ele serve independente para qual país você quiser estudar. Quer estudar em alguma universidade da Argentina? Quer estudar em alguma universidade da Europa? Beleza, serve, ok? Isso por quê? Porque existem alguns pontos que são muito importantes e eu vejo com muita frequência nos comentários que vocês mandam no canal, principalmente quando eu faço, tipo, as séries de vídeos sobre revalidação pelo mundo, que tá aqui linkado aqui em cima, ou sobre as universidades argentinas, que também vou linkar aqui em cima para vocês verem. As pessoas comentam lá sobre os fatores, por que estudar, por que não estudar, porque justamente esses vídeos são para que vocês tenham um pequeno resumo e comecem a pesquisar sobre o assunto. E eu acho importante, e algo extremamente essencial de se fazer é de que você escolha, vou começar pela universidade, ok? Depois eu falo de alojamento. De que você escolha a universidade para onde você quer ir, não só por um fator, mas sim por vários. Por quê eu digo isso? Porque no final das contas, não adianta só a universidade ser excelente se você vai ter uma vida miserável quando você sair de dentro da sala de aula, né? Não adianta você pensar só na sua vida acadêmica, ela é uma parte muito importante da sua vida, mas ela não é tudo. Quando você sai da sua sala de aula, vai para casa, estuda e depois quer ter o seu momento de lazer, é bacana de que você possa ter, sei lá, o que você gosta de fazer na cidade, ou minimamente algumas coisas que você gosta de fazer na cidade, de que a cidade seja uma cidade barata para se morar, né? Porque não adianta você querer ter um orçamento reduzido e querer ir morar em Buenos Aires. Ou seja, você pode morar em Buenos Aires, obviamente, dar seus pulos, mas você tem que estar ciente de que morar em Buenos Aires é mais caro, por exemplo, do que morar, não sei, em Concepción del Uruguai, por exemplo, ou em Mar del Plata, ou em Rosário. Por mais que Rosário também seja um pouco caro, mas enfim. Ou seja, é multifatorial a escolha. Então, você tem que fazer as coisas com tempo. E isso é importante, que eu já falei inúmeras vezes aqui, a planificação. Porque você não pode, ao meu ver, pelo menos é errôneo, você querer fazer tudo assim, ó, a toque de caixa. Você precisa fazer uma boa planificação e fazer uma boa análise, estudar bem para onde você quer ir, ver lá quais são os pontos positivos e negativos da universidade, os pontos positivos e negativos da cidade, que aí vai entrar a questão de custo, vai entrar a questão do que você gosta de fazer, se você quer ou não quer fazer X coisa, por trabalho, por exemplo, você tem que conceitualizar tudo. Algo que eu fiz quando eu decidi vir para Portugal, mas isso vale para a Argentina também, e aí talvez seja uma questão que eu sou meio metódico quando eu quero, né? Eu fiz uma tabela no Excel, real, assim, e comecei a pesquisar, vendo a realidade de diferentes pessoas, porque isso é algo que eu também sempre falo aqui. Nunca confie quando só uma pessoa está falando sobre aquele lugar. Pesquise sobre diferentes pontos de vista. Então o que eu fiz? Eu fiz uma tabela com todas as universidades onde tinha o curso que eu queria fazer, que no caso agora é bioengenharia. E aí eu coloquei assim do outro lado também custos das coisas. Custo da moradia, custo para alimentação, custo de transporte, pontos positivos no sentido atrativo, cultural, social e de lazer. E fui fazendo essa tabela para poder justamente analisar. E, obviamente, um ponto importante também é colocar nessa tabela de planificação quando são as inscrições, o que você tem que fazer com respeito ao processo migratório, se caso depender disso, se o processo migratório for um pouco mais demorado. Porque o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu fui fazendo essa listagem e no final das contas eu tinha duas universidades que estavam ali pau a pau para ver qual das duas eu ia escolher para fazer a minha candidatura e para vir estudar, que era o Politécnico de Coimbra e a Universidade de Trás-os-Montes, que fica em Vila Real. As duas tinham tudo que eu queria, no sentido de o custo de vida ser um pouco mais baixo, ter as ofertas de lazer e tudo mais, a moradia ser um pouco mais barata, mas o prazo que eu tinha para solicitar a minha documentação, e no caso para fazer o visto, era menor na universidade lá de Vila Real, na UTAD. Então eu acabei optando pelo seguro e vim para Coimbra. Pensando que você fez essa tabelinha, fez essa planificação, aí você tem um ponto que é muito importante, que é moradia. E aí eu vou contar a minha história com respeito aos alojamentos estudantis.
Alojamento estudantil é algo que é muito comum em Portugal, mas que na Argentina algumas universidades também têm. No caso da Argentina, é sempre aconselhável de que você entre no site do campus, onde você vai estudar, né? Por exemplo, em Rosário, na Faculdade de Ciências Médicas da UNR, ou na Faculdade de Ciências da Saúde da UNER, enfim, e vá na seção do site, que é a seção da Secretaria de Políticas Estudiantiles. E lá você vai ver a parte de alojamento estudantil ou de residência estudantil ou residência universitária, que geralmente são bolsas que são dadas de residência. Geralmente as universidades públicas na Argentina não têm os prédios para alugar, né? Como eu falei, são só algumas que têm essa oferta, principalmente as particulares. Eu sei que, por exemplo, a UAP, que é a Universidade Adventista del Plata, ela tem os alojamentos para os alunos. Aqui em Portugal é um pouco mais comum, acho que basicamente todas as universidades têm. E o que acontece? Eu pretendia morar nesse alojamento maravilhoso do Politécnico de Coimbra, que ficava do lado da faculdade. Fiz toda a minha planificação financeira por ela, porque eu tinha visto de que geralmente havia sempre lugar para os estudantes internacionais, para ela, né? Ou seja, dentro da taxa que eu pagava, que era de 120 euros, já estava incluído limpeza, água, luz, a internet, eu não tinha que me preocupar com absolutamente nada. Então toda a minha planificação financeira foi feita com base naquele valor. O que acontece? Como eu fiz as coisas meio que assim, às pressas, não muito às pressas, mas meio que foi às pressas, porque eu fui convocado na última fase, quando eu entrei em contato com a Secretaria de Ação Social, no caso das universidades portuguesas, para solicitar a candidatura para uma vaga nos alojamentos, não tinha mais lugar. E aí bateu o desespero, porque o que acontece? Toda a minha planificação ela estava feita com base naquilo. E já para antecipar, o que acontece? Você faz primeiro a sua candidatura para a faculdade. E depois que você já tem a sua candidatura feita, você fez o pagamento que tem que fazer, aí você pode entrar em contato com a secretaria ou a área de ação social da universidade para onde você quer estudar, para onde você vai estudar, e ver quando são as datas de candidatura para os alojamentos. Geralmente, o processo de candidatura para estudantes internacionais, ele acontece numa data diferente do processo para os estudantes nacionais. Porque existe um número de vagas específico para os estudantes internacionais e o preço também é um pouquinho mais alto, como eu falei. Era 120 euros no Politécnico de Coimbra, enquanto para os nacionais, se eu não me engano, era 85, 95, uma coisa assim. De todo modo, é um valor baixo, né, de moradia. E aí, você tem que fazer sua candidatura, que você vai lá, faz o preenchimento. Eu não sei como é que é o processo, cada universidade provavelmente deve ter o seu, e se libera a lista. No caso agora, do ano letivo 2021, né, 2020 e 2021, e provavelmente do próximo ano letivo, que é o que tem as candidaturas que estão acontecendo agora, o número de vagas nos alojamentos, pelo menos aqui no Politécnico de Coimbra, que foi o meu caso, né, a experiência que eu vivi, eu não sei as outras universidades, o número de vagas vai ser, ou foi reduzido, justamente para que se evite aglomeração dentro das residências estudantis. Por um lado é negativo porque diminui a oferta de lugares, mas por outro, obviamente, é uma questão de segurança também para todo mundo. Eu sei que em outras universidades isso não aconteceu, fazer o quê? Mas enfim. E aí eu tive que começar a pesquisar e correr atrás de outros lugares para morar. E aí, toda aquela questão que eu falei no início do vídeo sobre planificação começou a cair por terra, porque eu pensei, eu tinha tal e tal dinheiro, pensando aqui, eu vou ter que gastar mais. O que acontece? Dos 120 euros que eu tinha pensado em gastar no início, 125, eu encontrei uma outra pensão, que é onde eu moro hoje, em que eu pago 160, mais as contas por fora, de energia e de água, que chega aí a dar aproximadamente 200, 210 euros, o qual deu foi um acréscimo bastante grande no meu orçamento, então eu tive que readaptar tudo. Por isso que é importante de que você faça uma planificação no início. Por quê? Porque é óbvio de que você não vai seguir aquela planificação. É óbvio de que aquela planificação ela serve como base. Porque podem acontecer empecilhos e problemas no meio do caminho e de que você tenha que moldar essa sua planificação. No meu caso, por exemplo, eu tive que reduzir muito. Por exemplo, me sobrava um certo dinheiro para lazer, o qual hoje não me sobra mais tanto desse dinheiro do meu orçamento, porque o meu orçamento continuou basicamente o mesmo. E outro ponto importante é tome tempo para procurar a questão de moradia. Não aceite a primeira oferta que você tenha. Por quê? Obviamente, pode acontecer de que você esteja aí há uma semana de se mudar e você não tenha lugar para morar e o primeiro lugar que aparecer e que couber no seu orçamento é o que dá, né? Mas é bom você dar uma pesquisada, porque o que eu fiz? Eu
Pesquisei as residências universitárias que tinham em Coimbra, porque eu sabia que o meu orçamento não dava para eu alugar um apartamento. Pesquisei quais eram, mandei e-mail, perguntei sobre disponibilidade, os preços, e quando tinha os preços, aí eu também, em paralelo, fui vendo os grupos de brasileiros que moravam aqui em Coimbra, ou, geralmente tem, né? Quando você mora em outro país, tem grupo de brasileiros em Coimbra, brasileiros em Buenos Aires, em Rosário, enfim. E fui ver referências se pessoas já tinham morado. E, particularmente, de todas elas, a Flor de Coimbra, que é onde eu moro hoje, a pensão Flor de Coimbra, foi a que tinha melhor recomendação. Então, por isso é bom você ter certo tempo para poder pesquisar, analisar, ver se vale a pena ou se não vale a pena, se tem boas referências. Porque o lugar pode ser muito barato, só que você vai morar, é um inferno de morar naquele lugar. Acontece lá em Rosário, por exemplo, já aconteceu alguns episódios de pessoas que tiveram que sair porque não aguentavam mais morar no lugar. E essa situação acontece para tudo, como eu falei no início do vídeo, quando você tem que escolher, quer escolher uma cidade para morar, você não tem que pensar só por um fator, né? Porque nessa cidade tem o curso na universidade de lá que eu quero fazer, mas esquecer de pensar em questão de trabalho, se você tem que trabalhar, ou em questão de moradia, custo de vida, ou se porque lá naquela área tem mais oferta de trabalho, mas o custo de vida é muito alto, por exemplo, ou é uma cidade muito grande. Você tem que pensar de que quanto mais oferta de trabalho, né, e maior for a cidade, maior o número de pessoas procurando por emprego também. Então você tem que ver e botar na balança, assim, né? Se você quer arriscar e morar numa cidade com custo de vida mais alto, mas que tem uma oferta de trabalho um pouco maior, ou ir para uma cidade que tem um custo de vida menor, mas que talvez não tenha tanta oferta de trabalho assim, no sentido assim, não que não tenha oferta de trabalho, mas que talvez não tenha, sei lá, o mesmo que teria nessa cidade grande, né? Que às vezes acontece. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários para mim experiências que vocês viveram com questão de moradia, com a escolha de cidade, como vocês se planificam. Deixa aqui embaixo nos comentários para ver se eu sou muito metódico ou se vocês também fazem algo meio que do tipo assim. Né? Porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer também pesquisa de lugar para viajar, para morar e tudo mais, eu passo, tipo assim, semanas assistindo vídeo no YouTube de pessoas que moram naquele lugar, de vídeos vendo os pontos turísticos, vídeos vendo o supermercado no lugar, enfim. E é isso, se inscrevam no canal para não perder novidade, ativem as notificações, compartilhem com os amigos de vocês e a gente se vê no vídeo de amanhã. Não, hoje é domingo, então no vídeo de terça-feira. Até mais, tchau!